a minha conexão com o Guqin, ela se deu muito por meio das artes marciais, curiosamente. Sobretudo por meio dos filmes clássicos de Kung Fu, que alguns deles têm aí na trilha sonora, em alguns momentos ali, momentos sobretudo mais filosóficos e carregados aí de poesia. Geralmente é o Guqin que aparece ali para dar um tom e para dar botar um pouco mais de poesia na música. E por meio desses filmes, a música e a melodia do Guqin ficou registrado em mim, enfim, na minha memória afetiva, e de alguma maneira eu carrego comigo até hoje. E depois, indo à China, em algumas vezes, indo à China e a Taiwan também para estudar Tai Chi, eu tive contato com pessoas que tocavam, irmãs e irmãs de Tai Chi que tocavam esse instrumento, até que eu fui presenteado com o instrumento, da penúltima vez que eu fui à China. O que para mim me deu assim uma super alegria, e o instrumento de fato chegou bem forte na minha vida. Acho que além disso que eu comentei dos filmes e das idas à China e a Taiwan, teve uma outra ocasião que foi muito especial. Eu sou fundador aqui com meu irmão Márcio de um centro de cultura tradicional chinesa aqui em São Paulo, na Santa Cecília. E há uns 3 anos, acho que 4 anos atrás, eu soube da existência de um grupo de música tradicional chinesa fundado por brasileiros que tocavam músicas clássicas chinesas, músicas tradicionais. E aí fiz contato na época com o André, que, enfim, recebi o contato do André, uma amiga me passou o contato do André, e a gente conseguiu organizar uma apresentação desse grupo, que é o Kaoshan, aqui no nosso espaço. E aí para mim foi um momento assim, sabe, criança quando reencontra ou quando tem contato com algo que estava lá atrás na nossa memória. E foi assim que não só o Guqin reentrou na minha vida, mas também, sobretudo, outros instrumentos e a música tradicional chinesa. Então tem uma relação também aí que começa com os filmes de Kung Fu, que vai para a China, e depois tem esse reencontro com um grupo de música tradicional chinesa fundados aqui por brasileiros, e o André inclusive é professor de Guqin e toca Guqin, então teve aí uma conexão muito forte. Como eu mencionei, em alguns filmes mais antigos e até filmes recentes, o Guqin sempre aparece como uma trilha ali para dar uma ambiência carregada ali de lirismo e um pouco mais de poesia, e até, num certo sentido, diria até de um pouco de espiritualidade para a dimensão marcial. Então a relação para mim do Tai Chi, mesmo do Kung Fu, do Wushu com o Guqin, para mim é muito, muito próximo. Então eu sempre... As minhas aulas, por exemplo, a trilha sonora das minhas aulas são todas com músicas de Guqin. Então eu acho que a melodia do instrumento dá para o nosso corpo, dá para a nossa alma e para a nossa mente uma condição de ir adquirindo uma outra frequência mental. E aí, se você somar isso à movimentação do Tai Chi, ou do Qigong, ou do Kung Fu, que por meio do movimento a gente também consegue ir balanceando e harmonizando o Qi, isso dá para a gente uma conexão muito forte com o instrumento. Então eu vejo aí uma relação muito, muito íntima. E até conversando também, citar o André de novo aqui, até conversando com o André nos estudos de Guqin, a gente chegou a falar um pouco dessa relação mesmo do Guqin com o fluxo de energia, com a capacidade do instrumento também nos ajudar a manter ali uma certa harmônica também para o nosso corpo. Então acho que é uma relação muito, muito importante. Eu acho que o episódio mais marcante para mim foi quando eu estava na China, na Vila Shen, que é considerado o berço do Tai Chi, e uma irmã de treino de Tai Chi soube que eu gostava do Guqin, que eu tinha interesse em Guqin, e ela estuda esse instrumento. Um belo dia, numa sexta-feira, chegou para mim uma caixa enorme, lá na secretaria da escola,
E, enfim, os meus amigos chineses vieram me falar, não, tem um presente aqui para você, você recebeu um presente. E aí eu abri e tinha um gutin. Então eu lembro que eu até troquei mensagens aqui com os meus amigos no Brasil, troquei mensagens com o André, e eu fiquei emocionadíssimo com esse presente. E ela ainda recomendou que antes que eu usasse o instrumento, que o instrumento fosse para a casa de um artesão na aldeia, para que esse instrumento fosse, no fundo do instrumento, fosse talhado nele uma estrofe de um poema. Que eu acho que isso faz parte, inclusive, da tradição de quem tem relação com esse instrumento, né? Isso deu para o meu instrumento um significado muito, muito especial. Então, não sou um exímio praticante de gutin, tenho aí o desejo de voltar a estudar, tenho o desejo de me dedicar um pouco mais, mas sem dúvida nenhuma essa é uma das passagens mais marcantes da minha relação com esse instrumento. Depois que eu volto da China com o meu instrumento, aí fiquei com a missão de, o que eu faço com esse instrumento? Como é que eu toco, enfim. E aí eu acho que teve uma outra coisa que eu considero também bem marcante, foi ter encontrado, já conheci o André, mas foi ter encontrado também o Vitor, que também estuda gutin, que também ensina gutin, chegou a me dar algumas aulas. Então acho que teve esse movimento também de um instrumento que eu ganhei na China, quando eu retorno para o meu país, ele me conectou a outras pessoas, André, Vitor, que conjuntamente aí deu origem aí à Associação Gutin Brasil. Eu acho que ainda tem aí um caminho longo dentro da cultura brasileira de aproximação dos brasileiros com esse instrumento. Acho que agora com a associação mais em funcionamento, com os grupos que foram criados também através da associação, a gente tem descoberto aí outras pessoas, outros brasileiros e brasileiras também que têm interesse pelo instrumento. Mas ainda é um número muito pequeno de pessoas, o que não desmerecendo de nenhuma maneira esse grupo, mas eu acho que ainda tem um movimento, um trabalho grande para ser feito de aproximação dos brasileiros desse instrumento e de outros instrumentos também. Eu acho que tem a ver, para mim, a capacidade da composição das músicas e das melodias de mobilizar bastante corpo, alma, enfim, corpo e espírito. Eu acho que esse instrumento tem uma potência de nos mobilizar, né? Não é uma execução que te deixa ali na inércia, as execuções todas de boa parte das peças do Gutin, elas te pedem ali uma presença, uma qualidade de presença, e fatalmente você vai ser tocado, a tua alma vai ser tocada por esse instrumento. Eu acho que principalmente disseminar, divulgar e fazer com que a cultura do Gutin chegue para mais pessoas. Acho que isso é algo que está forte para mim, e eu sei que também isso perpassa pelos outros fundadores, também fundadoras, e tenho certeza que o grande objetivo passa por esse aspecto de levar para mais pessoas a arte do Gutin. Daqui a 10 anos, nossa, se eu estiver tocando daqui a 10 anos, eu vou ser bem modesto, tá? Se daqui a 10 anos eu estiver tocando 3 peças muito bem, e conseguindo tocar, inclusive, isso nas aulas, para os meus alunos de Tahiti, aqui no Shaoshan, que é o Centro de Cultura Chinesa, que também é a sede da associação. Então, para mim, vai ser algo que eu vou me sentir bem realizado. Eu acho que com um número de associados bem maior do que o que a gente tem hoje, e sobretudo um grupo de associados
que consigam, que estejam engajados nesse mesmo propósito de disseminar mais a arte do Gutin, apresentando, fazendo apresentações em espaços culturais, fazendo apresentações em centros culturais, fazendo apresentações em escolas, enfim, ou seja, que a associação consiga aí, por meio dos seus associados, continuar estudando, continuar ensinando e disseminando cada vez mais a arte do Gutin.